Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja conosco durante todos os momentos da nossa vida. Agradecendo a Deus sobre as bênçãos derramadas por cada um de nós. Que possamos, no decorrer aqui desses minutos, entender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele nos falava através de parábolas. Mas o que vem a ser parábolas? Parábolas, queridos irmãos, são histórias com fundamento moral. São histórias que nos deixam aí aprendizado, que nos deixam lições a serem aprendidas. E na noite de hoje, nós vamos estar falando sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema os trabalhadores da última hora. Mas vamos entender primeiro uma parábola que tem logo no início desse capítulo, que nos traz o seguinte: um senhor, dono de extensa plantação, precisando aí de pessoas para trabalhar na sua plantação. Ele sai então, logo pela manhãzinha, pela cidade, e vê pessoas numa praça, vamos colocar assim para a gente entender melhor. Chamou-os então para trabalhar na sua vinha, na sua plantação, por R$100. Todos aceitaram, foram assim então conduzidos pelo capataz para iniciar o trabalho. Um pouco mais, vamos colocar assim por volta de 9 horas da manhã, novamente esse senhor saiu à procura de novas pessoas para trabalhar. Encontrou-as, disse a mesma coisa e os encaminhou para a sua plantação. Por volta de 1, 2 horas da tarde, novamente esse senhor foi até a cidade, encontrou mais pessoas, também encaminhou-os para trabalhar. Quando próximo ali das 4, 5 horas, ele também saiu e viu pessoas paradas lá naquela praça. Ele lhes perguntou: mas por que vocês não estão trabalhando? E eles responderam: porque ninguém nos ofereceu emprego, porque ninguém nos contratou. O dono então falou: vão vocês também trabalhar na minha plantação. Pagarei a todos o que foi combinado, o que foi contratado. Vamos colocar essa parábola na nossa vida. Quando nós somos recém-nascidos, quando nós somos bebês ainda, quando nós éramos, né? Nos foi também apresentado a lavoura de Deus, a lavoura do Evangelho, através de evangelização infantil, através do batismo, através da igreja, de um centro espírita. Foi-nos apresentada essa lavoura e nos foi chamado para o trabalho. Mas bem poucos aceitam. Ou quando aceitam, são ainda muito jovens para compreender a extensão, a importância do Evangelho de Jesus. Quando avançamos um pouquinho, chegamos na infância, continuamos na evangelização infantil. Em muitas religiões são colocadas aí a primeira comunhão, o catecismo, onde mais uma vez nos é apresentado também o Evangelho de Jesus e a extensa lavoura de trabalho. Mas crianças, apesar de ser uma importância muito grande, muitas vezes ainda também não se sentem aptos. Quando jovens,
Nós somos também chamados através da mocidade espírita, através das igrejas, também somos chamados. Opa, mas aí nós já não temos a desculpa de não entendermos a importância. O problema é que aí nós é que não damos a devida importância. Mas por quê? Mas nós somos jovens, temos tanta vida pela frente, temos tanta coisa para aproveitar. Quando eu for mais velha, eu penso nisso. E largamos de lado, dessa vez, de uma maneira mais consciente. Quando saímos aí da idade da adolescência, entramos na idade adulta, nos é apresentado, assim como está sendo apresentado, começa a ser apresentado a todos, a escola de aprendizes do Evangelho. Nos é apresentado uma oportunidade de entender a passagem do Mestre Jesus aqui entre nós e a importância do trabalho na lavoura de Deus. Mas o que quer dizer essa lavoura de Deus para cada um de nós? Quando nós somos ainda crianças, nos é ensinado o caminho traçado por Jesus através das atitudes, nos ensinando a sermos gentis, a termos a educação, a termos o respeito pelo próximo. Quando somos aí crianças ainda, caminhando pela evangelização, nos é ensinada a responsabilidade, nos é ensinada a importância de sermos úteis ao nosso próximo, nos é ensinado o amor por Cristo, por nosso Mestre Jesus. Quando chegamos na adolescência, são reforçados todos esses conceitos que nos são falados desde a infância até a adolescência. Através da adolescência, nós temos aí o conhecimento de quão grande foi a imagem de Jesus, quão grande foi a mensagem de Jesus deixada aqui na Terra. E muitas vezes, nós ainda na nossa ignorância, nós não aceitamos. Por isso que eu disse lá atrás, que pela primeira vez, conscientemente, nós nos recusamos ao aprendizado deixado pelo Mestre. E o final daquela parábola que eu comecei a falar para vocês no início, eu vou pedir permissão para lê-la na íntegra. Quando os trabalhadores começaram a reclamar que não estavam recebendo aí o justo e se queixando a Jesus, eles receberam em resposta o seguinte: meu amigo, eu não vos fiz errado. Não acertamos comigo os R$100 por vossa jornada? Tomai os que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho mau é porque eu sou bom? Agora nós vamos falar de nós hoje, queridos amigos. Será que nós, nas nossas primeiras horas, demos a importância necessária quando fomos chamados pelo Mestre para o trabalhar na lavoura do Pai? Possivelmente nós vamos responder que não. Afinal, éramos crianças. Quando crescemos um pouco mais e fomos aí apresentados
ao catecismo, à evangelização infantil, nós demos a referida importância quando também fomos mais uma vez chamados a trabalhar na lavoura de Deus, do nosso Pai. Mas nós éramos crianças, que importância nós saberíamos dar a isso? E na nossa juventude, quando tivemos aí também, com certeza, a oportunidade de estarmos na lavoura de Deus. E pela primeira vez, nós não aceitamos, mas de uma maneira mais consciente. Quantas vezes, queridos irmãos, nós dissemos não quando fomos chamados de bom grado a trabalhar na seara do Pai? Com certeza, muitas vezes. Mas e hoje? Nós somos o trabalhador da primeira, segunda, terceira, da quarta, da quinta. Em qual nós vamos nos enquadrar? Nós nos colocamos à disposição de Deus para o trabalho. Nós nos colocamos à disposição para sermos caridosos, sermos educados, sermos gentis com quem está ao nosso lado. Nós nos colocamos em prontidão para aceitar o convite do Mestre e estudar o seu Evangelho desde que nos começamos a entender por gente. Muitas, queridos irmãos, são as armadilhas que nos são colocadas no caminho. Muitos são os desafios que desde a tenridade nos são colocados a entender. Nós somos chamados à lavoura do Mestre, sim, desde as primeiras horas da nossa encarnação, dessa nossa vida. Mas qual foi a nossa reação? Nós nos colocamos à disposição para sermos úteis a quem está ao nosso lado, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Quantas vezes nós fomos chamados para trabalhar e não entendemos? E hoje, queridos irmãos, nós entendemos que Jesus mais uma vez está nos chamando ao trabalho, à lavoura do Evangelho, onde podemos ser úteis a todos aqueles que se encontram à nossa volta. Ou nós nos colocamos no papel de vítima, ou nós nos deixamos levar mais uma vez pela dificuldade e não aceitamos o convite para trabalhar na chamada do Mestre Jesus. Queridos amigos, nós estamos aqui para aceitar essa palavra. Quantas vezes nós somos chamados pelas dificuldades dentro do nosso próprio lar para sermos pacientes, para sermos amorosos, para sermos úteis dentro do nosso próprio lar. E nós nos deixamos levar pela raiva, nós nos deixamos levar pelo egoísmo e não aceitamos. Será que nós, que somos os chamados, estamos prontos para o Evangelho de Jesus? Estamos sim, queridos irmãos, cada um de nós estamos prontos, sim. Todos nós, quando nós falamos em religião, nós tivemos a oportunidade de aprender da maneira literária, aqui da maneira literária, o Evangelho de Jesus. Mas quando Jesus nos chama para o seu trabalho, para a sua lavoura, Ele não está simplesmente falando de entender o livro, e sim as ações e atitudes que Ele nos deixou aqui na terra.
Jesus, em momento nenhum, escreveu um evangelho. Ele fez o evangelho ser a sua vida. A vida de Jesus foi o nosso evangelho. Ele nos deixou ações. Ele nos deixou a caridade. Ele nos deixou o amor pelos discípulos. Ele nos deixou o seu ombro amigo em todas as vezes que aqui esteve. Jesus era a caridade em pessoa. Era o evangelho vivo aqui na terra. Queridos amigos, o evangelho de Jesus é Jesus. E nós estamos mais uma vez sendo chamados a esse evangelho, a essa demonstração de aprendizado que Cristo nos deixou. Jesus mais uma vez está nos chamando. Venham trabalhar comigo. Venham aprender sobre o amor, sobre a caridade, sobre a benevolência. Ele está nos chamando mais uma vez. E podemos nos dizer, mas Jesus, assim como Paulo de Tarso, Senhor, o que queres que eu faça? Mas para a gente aprender, nós temos que abrir o nosso coração. E assim como Paulo, nós vamos dobrar os nossos joelhos, erguer as nossas mãos e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender sobre você. Eu quero entender Jesus. Eu quero entender o Pai. Eu quero entender as lições que você nos deixou aqui na terra. Me ajude, Senhor. E esses são os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos então, queridos amigos, queridos irmãos, aceitar esse convite que Jesus mais uma vez está nos fazendo. Vamos procurar aprender através das escolas de aprendizes que são nos oferecidas. Que inclusive, se eu não estou enganada, temos uma que terá início agora o ano que vem. Vamos nos propor a aprender o Evangelho. Vamos nos propor a entender como que nós podemos ser úteis ao nosso próximo. E Jesus, quando Ele diz que quer que nós aprendamos o Evangelho, Ele não quer que nós tenhamos a Bíblia decorada na ponta da língua. Ele não quer que nós saibamos cada trecho dos Evangelhos. Ele quer que nós entendamos o seu trajeto aqui na Terra, sobre como todos nós podemos ser úteis. Então vamos, queridos irmãos, entender o Evangelho de Jesus, o nosso Mestre, o Evangelho que Ele nos deixou. E com isso, eu peço licença para ler o último trecho deste capítulo, do capítulo 20, que eu lembro mais uma vez a todos. Leiam este capítulo. Não só esse, vamos ler todos os capítulos. Mas essa semana, vamos ler este capítulo para entender mais uma vez o chamado que Jesus está nos fazendo. O trecho diz: Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque aqueles que não recuarão diante da sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, no reino dos céus.
Vamos então agradecer, porque nós somos os trabalhadores da última hora e vamos aceitar com alegria no nosso coração esse chamado de Jesus. Que Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, derrame bênçãos sobre cada um de nós e que estejamos todos juntos no chamado que Jesus está nos mandando. Que Deus abençoe cada um de nós e que assim seja.